Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda às 6 horas estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E hoje estamos aqui com a Naila, influenciadora. Hoje ficou famosíssima no TikTok por conta dos seus vídeos de maquiagem. Obrigada por ter topado estar aqui, essa conversa. Obrigada a vocês pelo convite, eu fiquei super feliz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tô animada. Na, eu queria perguntar pra você, lá no início, na sua adolescência, como é que era a sua personalidade? Você sempre foi extrovertida? Como que era você, tipo, high school, assim? Louca. Louca? Conta mais. Cara, juro por tudo, eu era... Assim, eu acho que tiveram duas fases da minha adolescência. Eu acho que até os 14 e depois. Até os 14 eu era pirada na batatinha. Tipo assim, eu era pior que qualquer menino na minha sala. O que isso Batatinha. significa? Bagunceira. Tipo, eu não era de mentir pros meus pais, nem nada do tipo. Tipo, eu não era nesse sentido. Mas eu era de não levar a escola a sério, de, tipo, fazer piada o dia inteiro, de ficar sendo mandada embora, tipo, pra diretoria 10 vezes no dia. Eu era, tipo, assim. Aí, quando eu mudei de escola, até que eu dei uma comportada. Mas eu sempre fui muito extrovertida. E como é que era, tipo, os relacionamentos naquela época pra você? Você sempre quis homens certinhos ou você teve uma fase meio bad boys, assim? Cara, não tinha muita opção, eu era muito feia. Ai, nada. E eu era fechada. Tipo aqueles com memes que são famosos hoje em dia, sabe? Por que você é tão engraçada? Nossa, porque eu era horrorosa na adolescência, juro. Não, Nossa, você vai ter era que mandar horrível. uma foto pra gente, a gente vai ter que pôr aqui. Você tem alguma foto? Claro, na minha festa de 15 anos ainda. Eu toda produzida pra festa de 15 anos, parecendo Nossa, velho, você tá louca. Eu não tive muita opção, então o que significa? Era, tipo, qualquer um... Não, ó. Tipo... Eu era muito tranquila também. Eu era muito, tipo... muito friendzone, sabe? Tipo, eu sempre tive muito amigo homem, não sei o quê, mas, tipo, muito na amizade. Eu era muito tranquila. E eu tinha ciência também de que eu não podia muito, sabe? Escolher. Você era então escolhida. Era, mas aí quando eu me queria eu era chata. Eu não era fácil. Eu era muito boa pra ser amiga. Muito boa pra ser amiga. Não tem o que falar. Assim, eu sempre fui amiga, tipo, pau pra toda obra, que tá lá, tipo, mãezona, cuidava das minhas amigas em festa, não sei o que. Eu era muito assim. Mas eu era muito tranquila, assim, com isso, sabe? Cara, sabia que eu também era, assim, muito amiga de homem, assim? É. Tipo, não ficava com ninguém. Tipo, Chatíssima. e era genuíno, né? Tipo, não era uma coisa, tipo... Ai, porque eu sou não sei o que, coitada. Não, zero. Só não despertava interesse mesmo. Exato, eu era muito tranquila. É, tipo isso. Não, eu também não ficava com ninguém. Eu era muito amiga de todo mundo. Nós vamos mas, xingar, gente. mas eu assim. Querendo uns babados. Exato. Desculpa, eu não Tem posso gente que consegue mentir. entregar. Não, mas era uma facilidade que eu tinha pra gostar das pessoas e uma facilidade pra desgostar. Eu gostava durante, tipo, 3 dias. Eu não, sabe quando você gostava de ninguém de verdade? Você era afim de todo mundo? Era tipo eu. E não ficava com ninguém, mas era amiga de todos. Eu sempre fui muito amiga de homem. Muito. É, então. Isso era muito bom, né? É que é característica de menina mais moleque, né? Tipo. Total. Eu jogava futebol com os meninos também quando jogava eu era futebol. criança. Tipo, eu acho que é total característica de menina moleque. E aí as meninas de hoje vão falar, pick me. Eu falo, coitado, meu amor. Eu, coitado, prendi ela meu cabelinho, era eu e um bando de moleque Eu com 9 também. anos de idade no time masculino, entendeu? Vou mandar foto pra vocês. se Não, quiserem. mas eu não era só, tipo, muito amiga. Eu gostava deles e desgostava, entendeu? Tinha esse ladinho. Cara, eu não. Eu só, tipo assim, jogava futebol, jogava paredão. Era, tipo assim, ficava horrorosa, sabe? Nossa, E você era namoradeira, era mais na Não. sua, era de ficar em casa. De ficar em casa nunca. Mas eu não era namoradeira, não. Eu era bem tranquila. Eu era muito de estar com as minhas amigas. Tipo, eu sempre fui muito, muito focada nas minhas amizades. Aí eu namorei mais pra frente, mas, tipo, foi um bom aprendizado. Quem nunca, né? Aprendeu com o passado. E hoje em dia eu acho que, quando eu tiver uma filha adolescente, eu acho que eu vou ser bem... Não acho que eu vou ser chata, mas eu acho que eu teria muitos ensinamentos pra fazer sobre namoro da adolescência, que eu acho que a gente não tem muita maturidade pra certas coisas, e às vezes a referência que a adolescente tem de relacionamento são os pais, ou os tios, avós, enfim, muitas vezes pessoas mais velhas, os primos, e às vezes a menina com 14, com 15, com 16 anos namora como se fosse uma pessoa de 25, entendeu? E não é, não tô falando que você tem que fazer nada de errado, jamais, mas tipo, tem que ser um namoro muito leve, sabe? Eu acho que na nossa idade tem que ser leve, quem dirá quando você é adolescente. Sim.
Mas você tinha essa conversa aberta com seus pais nessa época? Não muito. Cara, eu também não. E é uma coisa que eu quero muito mudar com os meus filhos. Isso é legal. Tipo, falar de Total. relacionamento, falar de primeiro namoro, eu não tinha essa abertura. Eu vi até você falando um vídeo no TikTok outro dia, exatamente sobre isso, sobre relacionamentos de pessoas adolescentes, né? Exatamente, que muitas pessoas se afastam de amigas, vivem aquele relacionamento como se estivesse na cidade, tipo, 29 anos. Tipo, abre mão de um monte de coisa, tipo, de viagem de formatura, de várias coisas. E assim, na minha. Eu não julgo, porque na adolescência era o tipo de coisa que eu faria, entendeu? Porque eu era bem tosca. Mas, hoje em dia, eu olho e falo: não faça isso, porque é uma fase que não volta. Ninguém tá falando pra trair, nunca, jamais. Não tô falando pra você deixar de ser honesta, mas, tipo, tem coisas que você precisa fazer, entendeu? Realmente, eu entendo que com 30 anos, você não pode ir uma viagem de 7 dias de farra, não sei o quê. Não é muito legal, até porque você não quer que seja com você. Mas quando você tem 15 anos, tipo, tá tudo bem, entendeu? É pra ser uma coisa leve. Cara. Pode falar. É que eu entrei numa discussão, a gente tava falando sobre despedida de solteiro com as minhas amigas. E aí uma amiga minha, que eu sou um pouco contra, mas enfim, não vem ao caso disso. A minha amiga virou e falou assim: cara, mas você vai olhar pra trás daqui a 10 anos, você vai se arrepender de não ter ido viajar com as suas amigas, não sei o que, é um momento legal, blá blá blá. Que nem quando a gente tinha 18 anos, 17 anos, todas nós namorávamos, tipo, nós, melhores amigas. E sabe quando tem aquela viagem escolar de fim de ano, tipo, Eurotrip, assim? A gente deixou de ir. Tipo, maior cagada da minha vida. Exato. A gente tinha tudo organizado, tudo. Tipo assim, meses organizando a viagem. Aí, de repente, eu comecei a namorar, a minha amiga começou a namorar, todo mundo do grupo começou a namorar, a gente desistiu. E eu já falei assim, hoje você olha pra trás e não queria ter ido. Eu falei, sim, óbvio. Total. É que eu acho que, às vezes, o mundo, nesse quesito, ele é um pouco injusto, né? Porque ele te dá maturidade num momento onde as oportunidades, elas já são diferentes e não dá pra você voltar no tempo. Se a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje lá atrás, muitas coisas seriam diferentes, mas não tem como ter a maturidade que a gente tem hoje com 15, 16, 17 anos. Por isso que não dá pra julgar, entendeu? É uma pessoa mais velha orientando e tem coisa também que você tem que errar, entendeu? E tem que aprender, porque tem coisa que a gente só aprende vivendo também. Então, paciência. Mas é claro que pra geração mais nova, se a gente consegue ajudar, a gente tenta, a gente faz a nossa parte. Eu tenho minha prima, né? Ela tá com 18 e eu com 18 me achava mega adulta, mas eu vendo ela, eu acho ela ainda uma criança. E aí o namorado foi morar fora e ele tava em dúvida se fazia a faculdade fora, se fazia a faculdade aqui. E hoje, né, a gente vê essas histórias e você só pensa assim, tipo, vai. Não fica, vai viver. Só que pra pessoa que é o primeiro amor, é a primeira pessoa que você ama, aquilo dói de um jeito que não é tipo, vai, aquilo tá machucando. Então, é diferente quando você tá vivendo aquilo no começo da sua vida e hoje, depois que você passou por algumas coisas. Totalmente. Quando eu fui morar fora, eu namorava também, mas eu sempre quis morar fora. E aí, foi muito bom, porque eu encontrei minha amiga e falei, e ela também namorava. Vamos, mas e eles? Não, vamos, isso não vai voltar. A gente teve a lucidez de entender que a gente tá namorando, mas essa fase vai passar, vamos morar fora. E aí, a gente foi morar fora. Eu fiquei meu intercâmbio inteiro namorando. Ela terminou já logo na primeira semana de intercâmbio. Então, a gente teve histórias muito distintas, assim, no nosso intercâmbio. Mas foi, assim, a melhor fase da minha vida. E eu estava, tipo, num contexto bem diferente do dela. A melhor fase da vida dela também. Mas nenhuma das duas deixou de fazer aquilo que achou que tinha que fazer. Simplesmente fomos nós duas, na STB. Fechamos o intercâmbio, sem falar para os nossos namorados, nem pra nossa família. Chegamos pra família, tipo assim... Vamos fazer, tá pronto. Pra família, isso. só tipo, por favor, preciso pagar aqui. E pros namorados, tipo, estamos indo. Então, assim, é legal as pessoas mais novas tentarem entender um pouco mais pra frente, tipo, não deixar de fazer essas coisas por conta de um momento atual. Até porque se for a pessoa que você vai casar, vai dar tudo certo, entendeu? Tem duas chances, ou não vai ser a pessoa que você vai casar e, enfim... E vai dar tudo certo ainda assim, ou vai ser a pessoa certa e ainda assim as coisas... Isso nunca vai atrapalhar um relacionamento que eu acho que é pra ser, sabe? Eu acredito muito nisso. Até porque eu vejo, assim, muitas das minhas amigas... A gente vê quem casou com um namorado da adolescência. É muito raro. Eu acho que como você acostuma um relacionamento no começo, seja mais velha, mais nova, é como esse relacionamento ele vai ficar. E quando a gente é adolescente, eu acho que a gente acostuma com coisas que não é pra acostumar no começo, sabe? E muitas vezes, esses tempos que às vezes alguns casais dão, é tipo... Pra refazer aquilo. Então, a gente acostumou o nosso namoro com isso, com aquilo. Vamos restabelecer que na verdade não tem que ser assim. Então, eu acho que na adolescência você acostuma muita coisa muito mal, entendeu? E, por exemplo, você pode acostumar a pessoa, tipo, não saímos com os amigos porque assim, assim, assim. Aí você vê que chega algum ponto que aquilo fica insustentável. Entre outras coisas. Ou, tipo, não, na verdade tá demais. A gente acostumou o nosso namoro a se ver muito pouco. Então,
vamos dar um tempo, aí você reflete, vê o que tava fazendo mal naquele relacionamento ou não. E aí, se for na hora certa e com mais cabeça, com mais certeza daquilo que você quer, você volta com a pessoa, sabe? Até porque, às vezes, pra você saber se é aquela pessoa certa, se você tá na dúvida, às vezes você precisa colocar o seu emocional um pouco pra trás, colocar o seu racional um pouco pra frente e tentar olhar pra aquilo friamente, sabe? Eu acho que é por isso que alguns casais dão tempo. Eu e a Giovana, a gente já falou muito mal aqui dos nossos passados, dos nossos relacionamentos. Só que uma coisa que a gente sempre fala é que a gente também errou muito, né? Porque você amadurece. Quando você, lá, Naila, de 16, 17 anos, que tinha lá seus relacionamentos, como que você mudou? Como que era a Naila, tipo, namorando naquela época pra hoje? Muito. Nossa, eu amadureci muito. Cara, primeiro que eu acho que minha autoestima melhorou muito, então eu sou muito mais eu. Eu acho que eu sou muito mais exigente. E aí foi uma coisa que eu fiquei exigente antes de eu começar a namorar o Sérgio. Eu acho que eu era muito insegura, e eu acho que quando você é insegura, você aceita coisas que você não deveria aceitar, você aceita pessoas e acha que tem coisas que são boas que na verdade não são boas porque você acha que é aquilo que você merece. É aquela frase em inglês, sabe? Tipo, que a gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. E eu acho que era muito da forma que eu me enxergava. Então, eu achava que eu merecia aquilo e na verdade não, eu acho que eu merecia muito mais. E aí passou o tempo, eu fiquei um tempo solteira, foi a melhor fase da minha vida. Quanto tempo solteira? 2 anos. E assim, era super de não ter nada, entendeu? De não, tipo, tava saindo em date. Não, eu era solteira. Eu só saía com as minhas amigas. Raramente eu dava chance pra alguém. Eu era muito. Eu não vou falar que eu era na minha, porque eu tava sempre com as minhas amigas, mas eu era muito eu, sabe? Uhum. E terapia me ajudou muito, muito nessa época. E eu acho que o que eu mais trabalhei foi minha autoestima. E aí eu acho que você começa a acreditar em si. E eu lembro que tem até um amigo que namora uma amiga minha que eu adoro, tá? Não é criticando ele. Mas ele falava pra mim assim, Naila, você é muito exigente. Tipo, você vai acabar sozinha, não sei o quê. Porque às vezes nem as pessoas achavam que eu era tão legal quanto eu tava achando que eu era. Mas, no final das contas, eu acho que eu encontrei exatamente do jeito que eu queria, sabe? E eu lembro que eu tinha feito uma listinha, assim, que era tipo coisas que eu nunca aceitaria e coisas que eu aceitaria num relacionamento. E assim, era tipo aim high, sabe? Eu falei, não, eu vou colocar aqui exatamente como eu quero. E assim, se for um pouco pior e tal, vamos ser realistas. Mas não, eu coloquei tudo que eu queria. Cara, eu lembro que depois de um tempo que eu tava com o Sérgio, eu olhei e eu falei, caramba, você lembra daquela lista que você fez? Tipo, é literalmente o que eu descrevi, com todas as minhas exigências. Eu falo, caramba. Até porque não é só questão de, a pessoa é tudo isso ou não é. Eu acho que, tudo bem, eu gosto muito dele, acho ele muito legal, só que também eu acho que o relacionamento é muito saudável, sabe? Só que não parte só dele, parte muito de mim também. E eu acho que você saber se colocar, você saber se impor, você saber os seus valores, o que é importante pra você, o que não é. Não é tudo que eu quero fazer da minha vida que o Sérgio olha e fala, ai, que maravilhoso. Só que eu sei exatamente as coisas que eu quero abrir mão e as coisas que eu não quero abrir mão. E se você se respeita, se você se coloca, se você sabe que é aquilo que você quer, a pessoa aprende a te respeitar e aprende a te admirar. Então, tipo, quando eu comecei a trabalhar com rede social, o Sérgio, ele estranhou, sabe? Não era uma profissão que, tipo... Imagina, ele é do mercado financeiro, é, tipo, outro mundo, sabe? Ele, tipo, é sério, não sei o que... É sério, é isso que eu quero, eu vou fazer. Ele respeitou, numa boa, mas, tipo, em qualquer momento ela vai desistir. Eu fui fundo, comecei a crescer, não sei o quê. E aí ele foi vendo, ele começou a conhecer um pouco melhor da profissão, que muita gente que não é desse mercado não é familiarizado com como essa profissão, na verdade, funciona. Então, hoje em dia, é uma profissão que ele aprendeu a admirar muito e aprendeu a me apoiar. Só que é uma coisa que nunca foi uma ideia que ele teria me dado, sabe? Só que partiu muito de mim. Muitos créditos a mim. Que falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E é pronto, entendeu? Sou eu, é minha vida e é isso. Como que você fez pra trabalhar essa sua autoestima, né? De ser uma pessoa que não tinha essa autoestima. O que mudou em você internamente, externamente? Você falou da terapia, mas fala um pouco mais sobre esse processo. Porque hoje a autoestima é uma coisa que dita muito, né? O nosso comportamento, com quem a gente se relaciona, pra onde a gente vai. E quem a gente se torna. Isso que você falou... Até que você falou assim, vou colocar na minha listinha... Se não vier dessa forma, eu vou ser realista. Às vezes a gente já se coloca menos por achar que a gente não consegue aquilo. Então, total. o realista é exatamente aquilo que você quer. E vai vir aquela pessoa. Só que isso é um trabalho que poucas pessoas hoje conseguem fazer na sua própria mente pra entender qual é a sua capacidade. Também. Não é que eu tô todo dia, tipo, me amando. Tem dia que eu quero... Porra, que eu tô puta comigo mesma e que eu tô com raiva. É óbvio. Mas tem que ser uma coisa sustentável, né, autoestima? E isso é normal. Não é uma coisa de picos, não é uma coisa de hoje eu tô super bem e hoje eu tô super mal. Não, tem que ser uma coisa equilibrada. No geral, você tá de bem, você não tá todo dia pulando de amores. Tem dia que você se sente um pouco pior, tem dia, né, todo mundo faz seus erros. Mas é uma coisa que é pra ser... A autoestima é uma coisa sustentável, sabe? Que você não chega no fundo do poço, você tá sempre se equilibrando e, tipo, se sentindo melhor. E se colocando também. E acreditando que você consegue as coisas que você quer, sabe? Isso é muito importante. As pessoas entenderem, né? Quem não tem autoestima tão boa, entender que ninguém tem uma autoestima boa todos os dias da vida. Sabe isso uma não coisa que virou existe. minha chavinha? Eu tenho uma terapeuta, na época, né? Inclusive, Lala, beijo se você vê isso. Que ela mudou muito, muito, muito a minha vida, assim. Porque eu lembro que
eu tinha convivido com uma pessoa na época, uma menina mesmo. E a menina era muito chata. E era o dia inteiro falando de si. E era o dia inteiro falando Era de si. tipo uma amiga. Enfim, não vou ser muito específica. Mas Era tipo, uma pessoa do seu ciclo. E a pessoa falava o dia inteiro de si, e o dia inteiro se elogiando, e o dia inteiro se colocando como ela era incrível, como ela era não sei o quê. E eu, tipo, é cansativo você viver com uma Muito. pessoa que tá sempre se exaltando, que tá sempre se exaltando. E ela se exaltava muito com a gente. Só que no final, ela falava, ai não, porque todo mundo quer ficar comigo, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu, tipo, tá. E aí eu lembro que eu falei isso pra minha terapeuta, eu falei, isso é um pouco chato, é um pouco cansativo, não sei o quê. E ela falou, não, tudo bem, eu entendo que não tô falando pra ninguém ficar se exaltando. Porém, de fato, eu olhava e falei, mas de fato, todo mundo acaba querendo ficar com ela e não sei o quê. E ela falou, e ela me deu uma história que eu nunca vou esquecer, que ela falava que ela tinha 2 loiras. E aí tinha uma loira que era linda, maravilhosa, incrível, diz que a menina era, tipo assim, um sonho, e a menina só tomava no cu. Porque a menina, ela aceitava pouco, entendeu? Então, tipo, ela tinha um namorado que, cara, ela só tomava no cu. E a psicóloga olhava, tipo assim, óbvio que ela não falou quem era nem nada, mas, tipo assim, como assim uma pessoa como você consegue tomar tanto no cu? Porque ela se permitia. Enquanto isso, ela tinha outra loira, que era feia, falou, Naila. Mas a menina se achava a rainha do pacote e a menina só se dava bem. Porque ela se enxergava daquela forma, então ela naturalmente em público se portava como alguém com confiança e naturalmente as pessoas acabavam respeitando ela mais e achando que ela era mais do que... E não vou falar quanto cada um é, o que não é, não tô aqui também pra medir o valor de cada um, enfim, você coloca o seu valor, mas eu acho que como a gente se enxerga e como a gente se coloca, dita muito a forma que as pessoas vão tratar a gente e enxergar a gente, sabe? Eu acho muito isso também, que vem de dentro, né? Uma energia Totalmente. que, assim, você pode estar... sei lá, eu digo pra Giovana, as pessoas, hoje em dia na sociedade, dita muito como você tem que estar vestida, como você tem que estar má, como você tem que estar isso e aquilo. Mas, assim, se você não tá satisfeita com você mesmo, esquece. Tipo, não vai ter ninguém que vai te achar bonito. Você pode estar com a roupa da moda, com o corpo da moda, com tudo da moda, vai todo mundo falar, porque você tá apagada. Exatamente. Porque você não tá segura de si. Tipo, é que nem falam em inglês, né? Own it. De fato, você quer usar uma roupa arriscada, você quer, enfim, ser arriscada, então faça com confiança, que naturalmente as pessoas começam a achar aquilo bonito. Olha a Malu Borges. Usa as roupas malucas do planeta Terra e fica foda. Por quê? Porque ela se coloca como alguém foda, porque ela faz aquilo com confiança, porque é isso. Tipo, E como que é? Você traz suas amigas da infância até hoje? totalmente. Você já se decepcionou com alguma amiga? Já, mas eu acho que não as minhas da infância. Você consegue contar alguma história, claramente sem falar nomes, mas alguma coisa... Nossa, eu quero contar pra relacionada a vocês no office. Você conhece? Cara, não, assim, vamos fazer uma geralzona, tá? Eu acho que das minhas amigas, a maioria das minhas amigas são da infância e adolescência. Inclusive, Júlia, você também conhece faz bastante tempo. Então, assim, não todas, óbvio, eu tenho algumas amigas especiais que vieram mais recentemente, mas eu acho que, assim, a maioria vem da infância e adolescência. Então, eu acho que... Por isso que eu falo que eu acho muito importante a gente manter as amizades e ser uma boa amiga, porque às vezes a sua amizade que você tem desde pequenininha vai ser as amigas pra vida toda. Então, eu sou muito a favor de nutrir as amizades, enfim. E isso. Porém, já me decepcionei com uma amiga. Não foi minha amiga por muito tempo, mas eu acho que foi a coisa mais grave que uma amiga já fez comigo, que foi me roubar. Roubo? Roubar. Cartão Tipo, de crédito. Pegou meu cartão de crédito e passou online. O meu de mais uma amiga. Isso foi, tipo, recente? Não, faz uns anos. Mas eu não vou dar muito detalhe, porque eu também não quero... Tá. Eu já escutei uma história Mas dessa. Deve ter várias pessoas dessas. Deve. Mas você sabe só se foi uma coisa Eu demorei muito isolada? pra me ligar. Cara, assim, tinha um combo, sabe? Então, eram muitas coisas ruins, só que quando a pessoa é esse nível de manipuladora, ela não manipula só isso, ela faz outras manipulações. Então, enfim. Mas é isso, tipo... Tá tudo certo, assim, eu respeito, eu não tenho problema, não costumo conviver, não vejo mais. Mas, assim, é isso, eu só me distanciei. E uma coisa que minha mãe me ensinou, que é uma coisa que eu já falo aí pra minhas seguidoras algumas vezes, quando uma pessoa que você quer cortar da sua vida, nem vale você brigar, sabe? No momento que uma pessoa fez um erro tão grave assim comigo, não é nem questão de perdoar ou não perdoar. Eu posso até perdoar, mas não é por isso que eu quero continuar sendo sua amiga. Não é por isso que eu quero confiar em você de novo. Só te perdoo, não vou ficar com raiva de você, mas eu não quero mais nada com você. Então, eu nem briguei, eu nem nada. Eu só deixei passar e com o tempo também, entre outras coisas também, a gente foi cortando os laços e é isso. Você se decepcionou com alguma amiga em relação a sua vida profissional? Quando você muda pra internet, pra mexer com os vídeos no TikTok, maquiagem. Não sei como as suas amigas te liam até então em relação à maquiagem. Alguma pessoa veio com comentários negativos ou não te incentivou? E hoje? Sim, mas eu não levei a mal. Assim, no começo ninguém te leva muito a sério, mas assim, eu não levava a mal, porque eu entendo, sabe? A gente também, nem todo mundo a gente levava a sério. Tem várias coisas que às vezes
enfim. Então, não é um erro que eu culpo qualquer amiga minha que tenha feito esses comentários, porque a pessoa não fez pra ser escrota, nem pra me colocar pra baixo. Era simplesmente por não me levar a sério, sabe? Mas hoje em dia é mais difícil, as pessoas já começam a levar a sério. E é muito legal também quando a pessoa reconhece, sabe? Quando era uma pessoa que não levava muito a sério, e hoje em dia a pessoa olha e fala, putz, que legal. Aconteceu parabeniza. isso. É, Legal. então isso é muito legal. É que às vezes foge muito da realidade de certas amigas nossas, né? Total. Às vezes eu vejo algumas amigas minhas falando, não é nem criticando, mas assim, só não faz parte da realidade delas. Uhum. Eu tenho amigas que não tem nem Instagram, que tipo, tem a minha própria irmã tem pavor de Instagram. Chocada. Então, tipo, sei lá. É uma profissão nova. As pessoas Exato. não são tão familiarizadas com como isso é. Até porque isso veio se familiarizando, não. Veio se profissionalizando nos últimos anos. Então, nem eu, antes de eu trabalhar com isso, eu sabia como as coisas funcionavam, Cara, sabe? sabia que eu lembro exatamente do dia que eu te encontrei no restaurante? Você tava indo trabalhar com mercado imobiliário? Eu tô viajando. Trabalhei com o mercado imobiliário. Trabalhou, né? Trabalhei com o mercado imobiliário. Você tava. Eu não lembro direito, porque faz muitos anos, mas eu lembro que você tava fazendo algum shift pra entrar nesse mercado. É isso mesmo? Vocês Faz entra- sentido. Não, porque eu comecei a trabalhar com influência agora. Tipo, agora não, vai fazer 2 anos que eu comecei a postar. Que isso, de fato, virou um trabalho, assim, no sentido de me trazer renda de 1 ano pra cá. Mas antes disso, eu trabalhei como corretora de imóveis de luxo por 1 ano e meio. Foi muito legal, não tenho a reclamar. Eu acho que eu amadureci de diversas formas. Foi muito legal, assim. Foi ótima fase, mas não era uma coisa que eu queria fazer pra minha vida, sabe? Você se formou em quê? Em moda. Nossa, moda foi pra imobiliária. Eu fiz um mestrado em management. Management ainda faz sentido, porque em algum momento eu ainda quero empreender, então eu acho que faz sentido, até porque, querendo ou não, eu sou PJ também, né? Eu tenho uma Sim. empresa aberta, eu emito nota fiscal pra absolutamente tudo que eu faço. Então, querendo ou não, eu tenho uma empresa pra gerir, a gente tem as finanças e tudo, então não é tão complexo só, né? Porque, querendo ou não, sou eu, e aí eu tenho a equipe da assessoria que é em parceria, né? Não é que, tipo, eu não tenho ninguém trabalhando CLT pra mim. Aham. Então, acho que nem eu sabia da dimensão que é você ser influenciador. E aí eu vim gostando muito, sabe? Mas foi uma coisa que no começo eu fui muito na intuição, sabe? Porque eu saí do mercado imobiliário para empreender. Eu queria abrir um negócio, só que eu não sabia exatamente qual negócio. E aí eu fiquei nesse impasse, aí eu criei um business plan até, tipo, nossa, tem um business plan bonitinho, perfeito, mas sabe quando não vira a chavinha, não te dá toda aquela coragem? Eu não sei se eu tava confiando 100% naquele modelo de negócio. Mas E era aí- sobre algum produto específico? Eu queria. Agora eu posso falar, né? Porque na época eu não falava, porque eram os planos, mas, enfim, eu queria aplicar para um visto em Londres, porque eu fiz meu mestrado lá e eu amo lá. E era um visto que eles tinham, eu acho que agora não tem mais, que era um Startup Visa, que você, tipo, aplica com um business plan. E eu queria abrir uma loja online de lingerie e pijama brasileiro, mas assim, tinha alguns diferenciais que eu queria fazer, de umas coisas que... Na época foi bem depois da pandemia, então tinham alguns comportamentos que estavam mudando, então esse mercado, enfim, teve algumas mudanças, e era bem focado em geração Z. Só que aí acabou que não me deu muita coragem, aí eu, enfim, até estudei um negócio ou outro, e nada me virava chavinha, e aí eu sempre tive vontade de trabalhar com influência, mas eu não tinha coragem, sabe? E aí eu falei, quer saber, é isso. Até porque eu não sou muito confortável em expor tanto a minha vida pessoal, sabe? Eu valorizo também a minha privacidade, minha família valoriza a privacidade. Então, eu não sei se eu era a pessoa que queria estar sempre postando tudo da minha vida, sabe? Não era isso. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou começar. E aí acabou que eu nichei pra uma coisa que eu sempre fui apaixonada, que eu sempre foi muito próximo de mim esse mercado de maquiagem. Eu sempre fui a pessoa que passava a tarde na Sephora quando eu viajava pra ficar testando absolutamente tudo. Conhecia um monte de maquiagem. Sempre amei fazer maquiagem em mim mesma, sempre testei técnica e tudo. Então, assim, era uma coisa que já fazia... Era um hobby pra mim, a parte da maquiagem. E aí eu comecei meio que sem nicho. E aí, aos poucos, eu fui entrando pra beleza. E aí foi cada vez fazendo mais sentido, sabe? Aí chegou uma hora que eu falei, cara... Realmente, eu acho que é isso que eu quero, sabe? E aí foi indo. Foi, então, uma escolha 100% consciente. Tipo, não foi sem querer. Foi tipo, vou Não, não falar foi de sem querer, maquiagem. Então, a parte da maquiagem foi sem querer querendo, no sentido de eu não sabia que eu queria ir pra beleza, eu sabia que eu precisava escolher um nicho para o meu conteúdo, enfim, ter alguma coisa assim, onde eu quero contribuir, é com isso, é com dicas disso. Outra coisa, por exemplo, que eu gosto muito é de comida, eu adoro fazer receita, não sei o quê. Hoje em dia eu tô fazendo menos, mas eu sempre fui muito de receita, então outra coisa que eu poderia estar fazendo em rede social seria, tipo, ter um canal de receita ou qualquer coisa do tipo, faria sentido. Mas eu acho que maquiagem foi onde me pegou mais ali, sabe? E eu acho que a intuição também contou muito, sabe? Tem umas coisas, às vezes... Porque as pessoas me perguntam, como eu tenho muita vergonha de postar em rede social, como se eu não tivesse. Eu falo, meu amor, você não sabe a vergonha que eu tinha. Eu surtava toda vez que eu postava. Com certeza teve gente me zoando
E é isso, entendeu? Eu não sei como, eu sempre fui uma pessoa que eu não importo com a opinião dos outros, sabe? Hoje em dia, muito menos, porque você aprende a se desligar de muita coisa. Mas, assim, naquela época, eu não tinha fã, não tinha gente me acompanhando, sabe? Então, hoje eu falo, cara, eu acho que eu fui muito intuitiva em algumas coisas, de tipo, é isso que eu vou fazer e pronto, é isso que eu vou postar e pronto. E aí foi indo. E eu vi até a Juliette, né, fez um vídeo falando que ela ia fazer um curso de maquiagem de graça pros seguidores dela. E aí ela fala... Ela tem um Instagram legal de maquiagem, né? Tem. E aí ela fala nesse vídeo falando exatamente, tipo assim, hoje tem muitos produtos de muitas coisas o tempo inteiro sendo lançados a todos os momentos. Como é que você se organiza com esses produtos? Aonde você pesquisa? Como é que você compra? Como é que você vê que isso é bom pra isso é bom pra aquilo? Porque hoje, iluminador. Tem muita coisa Tem boa. 400 mil tipos de iluminadores diferentes, com tons diferentes e etc. Como é que você faz sua pesquisa? Como é que você compra esses produtos? Como é que você define o que você vai usar? Tá, então, eu acho que uma coisa que eu gosto de separar muito é o que é bom do que não é feito pra mim. Então, existem milhões de tipos de produto, nem tudo a gente gosta, mas nem tudo porque a gente não gosta é ruim. Tem coisas que simplesmente não é a proposta que você quer. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de produtos líquidos, não significa que o produto líquido vá ser ruim, às vezes ele só não é pra ela. Ou tipo, você tem uma pele muito oleosa, não é que a Base Glow é ruim, a Base Glow não é feita pra pele oleosa. Então, eu acho que, eu sei o que eu gosto. Então, eu vejo o que eu gosto, o que eu acho bonito, o que eu acho legal. Mas também tem coisas que o meu público quer ver, que eu posso não amar, que eu posso não achar incrível, mas eu sei as qualidades que aquilo tem e os defeitos. Faz sentido? Então, Sim. tipo, muitas coisas eu ressalto. Eu falo, olha, eu amo esse produto por isso, isso e isso, mas, porém, eu preciso falar que ele tem esse problema aqui, aqui, aqui. Ou, tipo, esse produto aqui, ele é um produto muito bom, porém, não recomendo pra peles oleosas. E por aí vai. Agora, infelizmente, não dá pra gente falar de tudo que lança no mercado de maquiagem. Então, como eu escolho? Primeiro, o que o meu público quer ver. Então, um produto que o meu público tá querendo muito ver ultimamente é o blush novo que lançou da Glow Recipe. Que me pareceu bem legal. Ele é daquela linha de melancia, com cheiro de melancia, não sei o quê. Então, assim, esse tipo de produto, produtos que o meu público quer ver, é uma coisa que vem primeiro. Então, não adianta eu querer ver um produto, eu ter curiosidade, mas as meninas que me acompanham, que querem as minhas dicas, porque eu tô lá servindo a elas, né? Eu tô lá passando dicas pra ajudar as meninas. E aí, tá bom, aí eu vou lá e faço os produtos que não interessam a ela. Não, então primeiro de tudo eu quero saber o que elas querem saber. Até porque muitos dos meus vídeos que foram bem, foram de produtos que o meu público pediu pra ver, que as meninas me perguntaram, compra isso, compra aquilo. Eu escuto muito o que as meninas me pedem pra comprar. Então, por exemplo, assim que eu consegui esse blush da Glow Recipe, sendo quando eu viajar, quando ele chegar no Brasil, ou pedir pra alguém trazer de fora pra mim, é o produto assim que tá no meu top 1 da lista, porque o meu público quer ver. Então, tem os produtos que eu seleciono porque o meu público quer muito ver, mas também tem os produtos que eu acredito que tenham um diferencial muito grande, ou que eu acho que tem um apelo legal, e que eu acho que o meu público pode querer a vir descobrir. Então, por exemplo, eu comprei agora na viagem uma máscara de cílios, putz, da minha bolsa. Gente. Que demais. Tá vendo? Aí tem coisas que eu quero falar. Coincidentemente, eu tô indo pro show depois, então eu trouxe uma máscara de cílios à prova d'água na mala. Então tem... Vai chorar? Hã? Você vai chorar? Ai, não, mas pode chover, né? Chorar não. Porém, chove. Ai, tu é demais. Enfim, mas aí tem os produtos que eu acho que tem um mega diferencial que o meu público pode querer ver. Então, por exemplo, esse produto aqui que, sei lá, é uma tita, uma onça, sei lá que porra é esse. Mas é um bicho muito legal, um gato. Acho que é uma tita, né? Uma pantera. Parece. Acho que é uma pantera. Enfim, aí eu falo, poxa, que embalagem legal, que produto legal. Enfim, achei o aplicador interessante, pequenininho, não sei o que. Eu falo, eu acho que isso é legal, meu público pode querer vir um produto diferente, um negócio diferente desse. Teve uma vez que eu fiz um vídeo que teve uma entrega legal, que era o pó da Guerlain, porque ele é em pérolas. Não é um produto que as pessoas me pedem. Ai, Naila, eu quero ver um pó em pérolas. Não, ninguém nunca me pediu. Só que é um produto tão legal, tão diferente, que eu falo, poxa, acho que as meninas vão gostar de ver esse tipo de produto. Então, é isso. E também uma coisa que é legal é quando eu acho produtos que eu acho muito bom custo-benefício. Então, quando eu acho alguma coisa que eu falo, putz, isso é muito bom, parece até um produto bem mais caro, eu acho que é um outro estilo de conteúdo que eu também gosto de fazer. Porque eu também acho que tem esse diferencial. Quando você acha uma coisa com muito custo-benefício. Tipo, outro dia eu achei um contorno muito bom por R$18. Eu falei, poxa, isso é uma dica muito legal, sabe? Meu público não tá pedindo pra ver esse produto, mas já que eu descobri, eu acho que elas vão gostar, então eu vou mostrar. Sim. Tipo isso. Eu amo, pra mim, os meus preferidos seus é quando você faz o dupe, sabe? Tipo, Adoro fazer esse dupe. internacional, tipo, X, e esse aqui, metade do preço nacional. Juro, já peguei várias dicas Ai, suas. que bom! Eu amo. Eu Porque fico eu não muito sou uma feliz. pessoa muito da maquiagem, Aham. eu sou mais, tipo, básica. Então, pra mim, é, tipo, perfeito. Se eu tivesse comprar nascido isso. assim também. Acho que É, nem eu não. usava tanta maquiagem. E quando a gente começa a mexer com rede social, né?
Principalmente você hoje, que já tá bem grande, assim. Grande. Mas tá. Mas o suficiente, assim, pra ter muitas pessoas comentando sobre a sua vida, né? Te perguntando várias coisas, às vezes até da sua vida pessoal. Como que você faz pra separar a sua vida pessoal da sua vida trabalho, Instagram, maquiagem? As pessoas perguntam da sua vida pessoal? Eu acho que eu insiro. Perguntam, mas, tipo... eu acho que, assim, também nas redes sociais... você não pode colocar nada a público que você não queira que as pessoas falem sobre. Então, se tem alguma coisa... Sei lá, você tá passando por algum tratamento na terapia ou não sei o quê. Você não quer que as pessoas comentem sobre. Então, não fala, entendeu? Tipo, você tá chateada que aconteceu... E você tá, sei lá, tendo uma situação com uma amiga sua, não sei o quê. Então, não traga isso pra rede social se você não quer que as pessoas compartilhem. Então, eu acho que você tem que limitar isso. Porém, eu acho que eu levo muito mais o meu trabalho pra minha vida pessoal do que a minha vida pessoal pro meu trabalho. E é uma coisa até natural. Porque eu, assim... como eu não sou blogueira de lifestyle, o meu compromisso é com o meu conteúdo. Então, eu preciso gravar XYZ, eu quero trazer XYZ conteúdos. E aí a questão do... como fala? Peraí que eu me perdi. Eu quero trazer XYZ conteúdos. Eu encaixo a minha vida dentro da minha rotina de trabalho. Então, ó, se eu quero tentar fazer X conteúdos nessa semana, quero trazer conteúdo disso nessa semana, porque eu sou muito organizada. Tem coisa que a gente posta espontânea, tem coisa que eu me planejo melhor. Aí eu encaixo a minha vida dentro disso. Então, tipo, eu não vou, eu vou marcar almoço, isso. Não, a minha vida durante o dia é o trabalho, é em torno disso, que também envolve reuniões com assessoria, entre pesquisas e outras coisas do tipo. E aí eu encaixo minha vida pessoal disso. Então, sobrou o tempo, é minha vida pessoal. Quando é blogueira de lifestyle, normalmente, a vida da pessoa, ela programa a vida dela, e aí, a partir disso, ela cria o conteúdo dela. Então, ela marcou de fazer a unha às 2 da tarde, ela marcou de almoçar 1h30, que seja, ela marcou de ir no shopping às 4 da tarde, ela faz conteúdo a partir disso que ela já está fazendo na vida dela. Eu sigo o caminho inverso, pelo menos quando eu tô no dia a dia. Quando eu viajo, aí eu encaixo meu conteúdo dentro da minha viagem. Então, faço mais conteúdos de viagem, em lojas de maquiagem fora, não sei o quê, ok. Porém, quando eu estou em São Paulo, o meu tempo é 100% virado para a questão de criar o conteúdo. Eu passo o dia em casa, criar conteúdo. Aí em evento, quando eu consigo, eu vou. Mas eu preciso estar, primeiro de tudo, conseguir entregar o conteúdo que eu me comprometi a entregar para mim mesma. Porque a minha chefe sou eu mesma. Eu sou uma chefe muito exigente, aparentemente. Só que a única que sofre sou eu. Mas eu gosto, tipo, eu faço com prazer, sabe? Mas você tem que ter disciplina, porque senão você não vai crescer. Não tem como. Eu ia te perguntar isso. Você tem que ter muita constância, né, pra você crescer. Você faz absolutamente tudo? Tipo, você pensa no conteúdo criativo, você 100%. tem exatamente assim, cara, todos os dias eu preciso postar pelo menos 3 vídeos. Como que funciona essa organização? Eu tenho um mínimo de 2 vídeos por dia no TikTok. Já fiz mais. Hoje em dia eu acho que 2 tá funcionando bem pra mim. Até porque eu gosto muito de conseguir fazer live. Então, quando eu tô em São Paulo, eu tento fazer o máximo de live possível, porque é uma troca muito legal. As meninas são muito queridas no TikTok. Então, eu amo fazer live por lá. Enfim, aí eu me organizo com o meu conteúdo. Eu tenho um mínimo de postagens que eu quero fazer. Eu gravo muito mais do que eu posto. Porque sempre tem muita coisa que não dá bom. Coisas que a gente olha e fala, acho que não. Ou, tipo, tem coisas que às vezes o vídeo até ficou bom. Só que, às vezes, falta uma conexão entre uma parte do vídeo e outra. E aí as coisas param de fazer... Sabe? Porque você tem que ter um roteiro, sabe? Tem muita coisa que eu roteirizo, muita coisa que não. Mas sempre que eu crio roteiros... Eu que crio 100% meus roteiros, eu que edito meus conteúdos, eu que gravo tudo. Tipo, é um conteúdo que é pra ser uma coisa natural, sabe? Mas tem muito trabalho envolvido por trás, que às vezes as pessoas não sabem, né? Eu falo, tem vídeo que às vezes as pessoas olham, tem 30 segundos, o vídeo tiveram 38 minutos. Era 38 minutos de vídeo, porque tem muito take que a gente faz de repetido, não sei o quê. E aí isso vai lá e do nada você olha, é um vídeo de 30, 40 segundos. Nossa, que vídeo fácil, foi 30, 40 segundos. Eu falo, meu amor, eram 30 segundos de vídeo. Não tem ideia. Então, tem trabalho por trás, mas eu gosto de fazer minhas edições, porque eu sinto que eu tenho uma forma muito particular de editar, eu corto muito rápido, eu gosto de emendar uma palavra na outra, assim, do jeito que eu falo. Você já recebeu algum hate? Sempre. Faz Como parte. você lida com isso? É que assim, como o meu conteúdo é mais de maquiagem, mais de beleza, quando é hate é coisa muito superficial, entendeu? Às vezes as pessoas veem, ai, que fútil, ai, que não sei o quê, então vai passar, entendeu? Não é pra você, tipo... eu acho que tem críticas construtivas que vêm, e aí é muito legal você ver quando a crítica é construtiva e quando a crítica é uma coisa que simplesmente a pessoa tá de mal com a vida e ela quer ofender qualquer um que ela não for com a cara na rede social. Então, dá muito bem pra distinguir. Eu aceito muito bem crítica construtiva. Muito bem, muito bem. Então, com isso eu sou muito tranquila, eu gosto que as meninas me falam, eu dou liberdade pra me falarem, melhora um pouco seus vídeos nisso, ou faz vídeo disso, não sei o que, eu sou super aberta, eu vejo muito o que o meu público quer, o que ele fala, então isso é uma coisa, só que hate é outra, sabe? Hate é aquela pessoa que ela simplesmente quer te ofender à toa, e tipo, outro dia que, sei lá, ofenderam a minha boca, tipo...
o que tem a ver? E aí você clica no perfil da mulher e era uma frase de, tipo, ser do bem e falar coisas boas. Eu até postei nos stories, né? Eu não expus a mulher, mas eu, tipo, coloquei a frase e eu falei, o que está acontecendo? Mas é isso, entendeu? Era uma pessoa mal resolvida e veio encher o saco. Então, tem que saber distinguir o que é válido e o que não é válido, sabe? Quem que é hoje sua maior inspiração de maquiagem no Brasil e fora? A Mari Maria, com certeza. Perfeita. Mas de verdade, ela tem uma trajetória muito legal. Ela trabalha muito, ela é muito dedicada, ela é muito ética, muito ética. Então, ela é com certeza uma grande referência pra mim. Fora, não é bem de maquiagem, mas eu gosto muito de acompanhar a Alex Earl, sabe? Óbvio. Ela é mais amo. lifestyle, eu acho muito legal. Eu sei. Você vai ver depois. A Giovana não é fã das gringas. Não sou. Não, mas assim. Ah, a eu- Julia faz papel por mim. Claro. É porque assim, eu admiro pessoas de vários nichos também, sabe? E às vezes em cada um você tira o que você gosta. A Alex Earl, por exemplo, é uma pessoa que ela é claramente uma pessoa que depois que ela virou influente, ela é uma pessoa muito requisitada, ela é muito grande, ela tem mais de 7 milhões de seguidores no TikTok e sei lá quantos milhões no Instagram. Ela tá muito em alta, ela cresceu muito rápido. A vida dela hoje em dia, ela viaja de um lugar pro outro. E ela é uma pessoa muito comprometida com o trabalho dela. Eu entendo que às vezes, se você chega nesse nível de grandeza e tudo mais, muitas vezes você se acomoda. E eu acho muito legal porque eu vejo que ela não se acomodou, sabe? Ela continua lá tendo aquele contato direto e muito próximo com os seguidores dela. Mesmo tendo crescido, deve estar ganhando sei lá quantos milhões de dólares por mês que ela deve estar fazendo. E ela continua, ela falou, não, eu cresci graças a essas pessoas, vou continuar criando conteúdo para elas. E também ela tem claramente ela deve ter uma vontade de crescer e de conquistar, enfim, as coisas dela. E hoje em dia ela tá em tudo quanto é evento, ela vai... Não, tipo, bizarro. é tudo, ela ela é- participou de 4... Eu vi 4 comerciais do durante o Super Bowl. Ela até brincou, falou assim, gente, eu acho que eu manifestei demais até, porque eu queria participar de um. E é eu fiz tipo o 4. horário, acho que do ano mais caro pra comercial na Sim, TV sim. é o horário do Super Bowl nos Eu Estados sempre Unidos. te mando corte dela de podcast, porque ela tem aquele Hot Mess. Ah, que é um muito legal. podcast. É legal. Ela é meio Eu lembro do pupila nome, ela é me pupila lembro, da não Alice lembro Cooper, dela. do cover dela. Da onde que veio essa admiração pela Maria? Mari Maria. Cara, eu gostava muito da Mari de acompanhar Vai, ela. Da onde que vem essa sua admiração pela Mari Maria? A sua proximidade com ela, a admiração vem da proximidade com ela ou a sua proximidade com ela vem da admiração que você já tinha? Cara, eu acho que assim, eu gostava muito dela já de antes de... Assim, eu não era uma pessoa de acompanhar muito conteúdo de maquiagem antes, assim. Então, eu não via YouTube, essas coisas. Então, eu vim conhecer a Mari depois que ela já tinha a marca de maquiagem e tudo. Assim como outras blogueiras de maquiagem, eu acabei vindo conhecer depois. E eu gostei muito dela. Sempre foi uma pessoa que eu olhei e falei, eu acho ela parece legal, ela parece fofa. Ela é muito querida, sabe? Você vê isso pelas redes sociais. E aí, depois que eu conheci ela, eu acho que eu vim admirar ainda mais. Porque eu vejo o trabalho que tem por trás de tudo que ela constrói. Eu vejo as boas intenções dela. Ela é extremamente bem intencionada, uma pessoa extremamente boa, e que, assim, ela acreditou em mim quando eu não era nada, entendeu? Ela me conheceu, eu tava batendo 30 mil seguidores no TikTok, não produzia nenhum conteúdo no Instagram, eu tinha muito menos que 10 mil seguidores, eu tava começando, e ela gostou muito de mim, me recebeu no escritório dela, sabe? Foi muito legal, eu acho que teve um match, a gente, tipo, a energia bateu muito, só que eu falo, poxa, sabe? Ela foi muito legal comigo, sabe? Ela não precisava estar me ajudando nem nada. Eu nunca Como que foi esperei isso. Você tava batendo 30 mil, mas da onde veio ela? Então, ela veio porque eu tava começando a fazer live na época, eu tava começando a postar no TikTok, foi final de 2023. Ela lançou uma linha de cabelos. E aí, as minhas seguidoras em live me pediram, testa a linha dela. E aí, quando eu falo que eu testo o que as meninas querem que eu teste. Falei, tá bom, testo. Fui lá, comprei a linha de cabelo dela que ela tinha acabado de lançar, fiz uma resenha no TikTok e postei. E aí ela viu. E aí ela, tipo, me conheceu via TikTok, ok. Ela duetou o vídeo e tal. E eu, tipo, como assim? Não sei o que, fiquei em choque, enfim, foi super legal. E ok. Aí passou, sei lá, umas 2 semanas, alguma coisa assim. E minha mãe tinha sido convidada para um evento, que era pequeno. E ela conheceu a Mari Maria pelo dia que ela me duetou. E falou, e tal. Aí ela viu que ela foi convidada, tipo, 2, 3 semanas depois, uma semana, sei lá, pouco tempo depois, para um evento. E ela falou, olha quem vai palestrar, é a menina do TikTok que você fez o vídeo, nananã. Aí eu falei, não acredito, não sei o que, quer ir? Quero. Aí na época eu tava até viajando, foi tipo um dia eu lembro que eu pousei e tomei um banho e fui lá pra esse evento. E ela foi muito querida comigo, muito querida comigo. E a gente combinou de gravar, tipo, foi super natural, assim, foi super legal. Ela foi muito fofa, muito fofa. E aí eu fui no escritório dela, tipo, sabe, me abriu as portas, tipo, pô, podia ser uma louca, sabe? Ela foi muito legal comigo. E aí, tipo, eu acho que daí também teve muito, a energia bateu muito, sabe? Eu acho que a gente tem uma energia muito similar. E ela é uma pessoa que eu admiro muito, eu falei também, em questões éticas, em questões assim, como pessoa, sabe? Uma pessoa boa. E aí foi isso. E você tem vontade de abrir a sua própria marca também, de cosméticos? De maquiagem, acho que não. Assim, nunca diga nunca. Você nunca sabe, às vezes você tem vontade de abrir uma coisa, ok. Mas, a princípio, eu não tenho muita vontade de abrir uma marca de cosméticos. Porém, eu teria vontade de lançar algum produto específico que eu ache que
que seja uma ideia muito diferente, uma ideia muito genial, sabe? Então, eu sinto falta de um produto assim. Ou eu vejo que o meu público sente falta de um produto assim. Aí eu lançaria, mas eu não sei se eu lançaria uma linha, entendeu? Eu acho que eu lançaria ou um produto específico ou outro, ou eu tenho vontade de empreender ainda, então, tipo, às vezes lançar alguma marca que não tem nada a ver, mas que eu acho uma ideia legal, que eu acho que resolva problemas e tal. Eu tenho muita vontade de empreender, mas sem abrir mão da vida no digital, sabe? Mas assim, pode ser que eu empreenda em algo que não tem nada a ver com o que meu conteúdo digital, entendeu? E tá tudo bem, tipo, Tudo ótimo. eu tô aberta, Acabamos as perguntas, mas a gente fez um bate-bola com você, então a gente vai fazer umas Fechou. perguntas mais certeiras, tá? Tá. Qual que é um defeito seu que ninguém imagina? Um defeito meu que ninguém imagina. Cara, eu acho... Mari, me ajuda. Já que eu tinha que ter pensado nisso, a Carol me até mandou um negócio. Peraí, um defeito meu que ninguém imagina. Um defeito meu que ninguém imagina. Não tem defeitos aquela fala. Ansiosa demais. Ah, mas isso é óbvio. Acho que eu tenho cara de ansiosa. Eu falo rápida, falo que nem louca. Acho que a ansiedade é um defeito que todo mundo já sabe que eu tenho. É muita ansiedade? Muita ansiedade. Eu sou muito você tava ansiosa, assim. Gi. E você faz Ou alguma não pode coisa ser? pra melhorar a ansiedade? Eu ou... precisava fazer. Terapia me ajudou muito uma época. Eu precisava fazer. Eu sou muito ansiosa. Mas você não acha que as redes sociais pioram? Instigam pra caramba. Muito, né? Completamente. Eu Completamente. Mas eu também, eu me acho muito ansiosa, mas a sua ansiedade é a ponto de te atrapalhar? Ou é uma coisa que você sabe lidar? Cara, eu acho que eu não sei se eu sei lidar ou se eu só me acostumei, sabe? Tipo, eu acho que eu meio que me acostumei, mas... Não, mas tem momentos que eu sei... E essa é uma coisa que eu acho que... Uma qualidade. Eu sou muito autocrítica. Eu sei identificar os meus defeitos. Eu não preciso me penalizar por eles, mas eu sei o que eu preciso melhorar ou não, sabe? Então, eu sei que tem erros que eu cometo pela ansiedade. Eu sei identificar, sabe? Então, eu acho que assim... eu só preciso trabalhar nisso. Então, mas eu acho que algum defeito... Mas eu quero pegar um defeito legal. Qual é um defeito que ninguém imagina? Ciumenta, briguenta, fica fazendo birra, rancorosa, Cabeça mão de dura. vaca, cabeça dura. Mas um defeito meu que ninguém imagina. Não, calma que eu vou pegar um bom. Talvez esse gancho do estressada pra... Qual é seu signo? Ah, mas quem não é estressada? Há Tipo, muita gente. O meu namorado é zero estressado. Sério? Ele me acha muito estressada. Não, Eu, estressada com pra mim, certeza- pra mim é um defeito fato em cada ser eu, humano. eu com certeza sou muito estressada, Eu fico tipo, mas cara, tipo... nem me acho tão estressado. Mas ele é tão não estressado que eu viro uma pessoa estressada pra ele, por exemplo. Eu sou mais estressada que o meu noivo, com certeza. Mas é uma coisa que muita gente é estressada, vai. Não? Nenhum desses que eu falei, você é? Sou, mas eu, tipo assim, nenhum eu sou horrores, Tipo, te entendeu? define. aham. Tipo, falar, eu sou teimosa. Eu tenho teimosia, mas tipo, eu não sei se eu sou muito teimosa, entendeu? Tipo, Orgulhosa. Qual é o seu signo? virgem. Virgem? Ah, eu sou virgem também. Organização. Metódica? Isso, um defeito meu que ninguém imagina, eu sou muito metódica. Então, se eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa em certo formato, eu quero fazer em Aqui, certo sua, formato. sua réplica. Eu sou muito metódica, muito. E aí é difícil as pessoas fazerem você entender que dá pra você fazer aquilo de outra forma. Não. Eu sou muito metódica, muito metódica. Eu sou muito metódica também com posicionamento de coisas, sabe? Eu tenho essas noias. Tipo assim, o meu, se eu tô com tudo. o sapato, tanto que ali, ó, o meu sapato, o direito, ele tem que estar na frente do esquerdo. Por quê? Eu não sei. É, eu sou é louca. assim que funciona, ponto final. É assim que funciona. Pronto, é isso. Não, a G é assim, tipo assim, e tudo muito organizado. Tipo, os minutos do horário da reunião tem que estar exatamente igual. Aí ela tem horário pra fazer xixi, horário pra comer uma maçã. Não, é bem Mas eu fui na... É que mistura um pouco, né? Com metódica, com sistemática, com organizada e com neurótica também. E com louca, né? E com Tudo louca. acho que eu sou os quatro. E tudo ótimo. Eu tava na Dermato, né, no ano passado, eu vou casar esse ano. E aí ela fez um protocolo pra mim no meu ano. Uhum. E eu sou chatíssima com agenda. Tipo, eu controlo a minha agenda como assim, com muita atenção. Eu entendo, eu sou igual Algo muda, eu mudo os minutos. Tipo, eu não eu deixo fico nada meio... completamente afobada se algo muda. Tipo, Minha agenda, ela é meu guia, assim. E aí eu sentei lá e falei, já que... E aí eu marquei com a minha dermato, cada mês eu vou fazer algum procedimento, algum tratamento pra minha pele, né, tá muito boa no dia do casamento. E aí eu cheguei e falei, então vamos marcar janeiro, fevereiro. Aí chegou em abril, ela olhou pra minha cara assim, a recepcionista, eu nunca vi isso na minha vida. Aí isso o quê? Ela, alguém chegar aqui e marcar todos os meses de uma vez. melhor coisa Eu falei, que mas isso você não é prático? Ela falou, é muito prático, mas eu tô um pouco assustada. Falei, nossa, eu tô achando... Gente, Mas eu... isso não é prático, mas...
É tipo... Achei que todo mundo fizesse assim. Exato, pra mim era tipo assim, e eu cheguei pro Alexandre, eu falei, amor, já marquei todas as minhas datas, tipo, muito feliz. Pro meu pai, se ele sabe que ele tem uma data marcada de médico pra dali um mês, isso já incomoda. Não, porque eu sou muito coisada com prazos e horários, assim, tem coisas que... daqui a pouco a gente vê, se daqui a pouco pra mim ele me incomoda. E pra mim é o oposto, me dá um pouco de ansiedade. Então, pra maioria. Tipo, a gente tem uma viagem esse final de semana. A Giovana tá há 2 meses. É que eu não gosto de ter muita coisa marcada. Isso eu não consigo, porque eu preciso ter meu tempo pra fazer as coisas que eu preciso fazer, sabe? Que é tipo o trabalho. Enfim, fala, desculpa. Não, Não, eu atrapalhei ela. Eu ia falar, a gente tá 2 meses falando desse final de semana. Tô tipo, cara, calma aí, daqui a 2 meses só a nossa viagem. Mas enfim, a próxima pergunta. O que você não tolera? O que eu não tolero... Tipo assim, é determinante pra você acabar um relacionamento, é determinante pra você acabar uma amizade. Cara, eu acho Isso que não traição, engulo. com certeza. Mas isso eu acho que assim, é meio óbvio pra muita gente. Mas alguma coisa que eu não tolero... Cara, eu acho que desonestidade, sabe? Eu acho que às vezes tem pessoas que quebram a confiança uma das outras por coisa muito boba. Então, eu sou muito transparente. Eu sou, assim, um livro completamente aberto. Eu sou muito, 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 muito transparente. Eu guardo os segredos dos outros como ninguém. Quanto a isso, eu sou muito, muito fiel. Mas tipo assim, eu sou muito tranquila, assim. Acho que eu não tenho segredo, sabe? Eu sou muito, muito tranquila. Então, pra mim é muito difícil quando a pessoa, ela não é transparente ou, tipo, esconde coisas que às vezes nem precisa. Porque daí você já começa a achar que tem coisa muito maior, entendeu? Então, eu valorizo muito a transparência. Isso já fez você acabar algum relacionamento, seja amizade ou amoroso? Assim, é que a amizade, sim, no sentido de que você se afasta, né? É que amoroso é tipo, ou você tá junto ou você não tá. Sim. Você não pode estar tipo, estou afastada. Tipo, ou você tá com a pessoa ou você não tá. Então, nesse sentido, não, até porque eu não tive muito relacionamento, então isso é tranquilo, mas eu digo com amizade, sim, no sentido de. Não é que eu vou odiar a pessoa, entendeu? Tipo, Só não faz tanto mais sentido. tem pessoas que você consegue confiar, tem pessoas que não. Então, tudo certo. Se você tivesse que usar só um produto de maquiagem pra sempre, qual que seria? Bronzer. Bronzer? Pra mim é corretivo. Pra mim é blush. É blush da vida também. E o cremoso, que você dá pra botar aqui. Isso é real. O bronzer, eu uso bronzer de sombra, então isso é bom, versátil. Pra mim é Mas corretivo e rímel. Amo um rímel também. Nossa, eu viveria fácil. Tô adorando É, que você agora tá sem, falaram, inclusive. tô sem. Eu não consigo Claro viver que a sem nova nada, moda né? vai ser sem rímel. Não, eu Nossa, dei uma amo. soltada essa moda sem rímel. Adorei essa não, moda. eu não sem vi. Não, rímel. acho que o... Nem sem esmalte, nem sem... Não, sem esmalte também não dá. Mas sem rímel eu vou amar. Porque eu gosto do... Eu acho meu olhar caído. Então, o rímel, ele levanta o meu Cara, olhar. eu Pra amo mim, também. o rímel, ele faz muita Faz diferença muita no diferença. rosto. Tanto que às vezes, por exemplo, hoje, né? Às vezes você faz a maquiagem completa, muitas vezes eu deixo, tipo, boca, muitas vezes não, sempre. Eu deixo boca e máscara de cílios por último. E é muito bizarro a diferença que faz a máscara bizarro. de cílios. Tipo, é bizarro. Antes de você chegar, eu tava sozinha, tava me maquiando, a Júlia chegou, né? Uhum. E aí, eu me maquiei, fui comer e a Júlia chegou. Eu tava me olhando no espelho, eu falei, gente, ainda não tá legal. Era minha boca. Era bom. A boca, ela dá um chance também. Dá. Total. E, cara, uma viciada coisa em que eu boca- comecei a usar, depois que eu comecei a criar conteúdo, é o lápis de boca. Eu não usava tanto. É o Amo caminho lápis sem de boca. volta. Não vivo sem lápis de boca. Caminho sem volta. Eu amo. Eu chego aqui, aí meu irmão, chegou o bocão. Porque com o lápis de boca, a boca aumenta, né? Aí toda vez ele fala, você colocou. Eu falei, Thales, é lápis de boca. Aí toda vez que eu chego com o lápis, ele chegou o bocão. Porque, Chegou. gente, o lápis de boca, ele transforma a sua boca também. Aí maquiagem é tudo. Maquiagem é Não, tudo. maquiagem é vida mesmo. Eu amo. Putz, eu sou suspeita. Nossa. Eu amo. A maquiagem mais overrated. Maquiagem mais overrated. Cara, é que assim, como eu falei, né? Tem coisas que às vezes são ruins e tem coisas que simplesmente não dão certo pra mim. Uma coisa que, cara, que muita gente amou e que simplesmente não deu certo pra mim. Não vou falar que é ruim, porque tem gente que gosta, mas pra mim foi tipo, que cagada. Foi o pó novo da Huda, o roxo. Tipo, Não testei isso Nem ainda. sei. Nem assim, eu vi. até entendo que ele tem uma proposta legal. A ideia dele é muito legal, mas pra mim deu ruim. E eu não entendo também. Eu falo, só usa um pó normal, sabe? Pó rosa eu até acho legal, porque o pó rosa às vezes ele... Fica a corzinha? Não fica. Mas eu não sei, não me pegou, sabe? Pra mim não ficou bom e também, mesmo se ficasse, eu não sei se eu preferiria ele sobre um pó normal. Tem uma pergunta que me veio na cabeça agora. A gente tá num mundo onde a moda ela tá um pouco deturpada, né? Essas coisas mais esquisitas, mais diferentes, estão tomando muito conta e as pessoas estão querendo se colocar com coisas supostamente, não vou falar... Diferente. Que até então não era... Não é estético, sim. Exato. Sim. Como dizer, a definição de beleza tá mudando, sim. Tá sendo cool hoje em dia você tá com peças
muito diferentes a ponto de não serem consideradas tão bonitas, Uhum. tá? Você acha que isso também tá indo pra maquiagem? Porque eu acho que a maquiagem, ela tá tentando inovar demais, na minha opinião. Então, é o pó que muda de cor, é o blush que vira gelatina, é a máscara de cílios que quer colocar a imagem de Sim, faz sentido. de um leopardo pra chamar atenção. Eu acho que faz sentido, porque é um mercado que, assim, tem... Eu não vou falar que tá saturado, porque claramente tem muito espaço pra muita gente. Então, não acho que está saturado, porque a demanda está muito alta. Porém, é um mercado onde já existe muitas máscaras de cílios boas, existem muitos blushes bons, existem muitos batons bons. Então, existe muito de tudo. Então, às vezes, a forma de se diferenciar é fazendo uma coisa completamente diferente. Porém, nem sempre essa coisa completamente diferente dá um resultado muito diferente, sabe? Então, tipo, por exemplo, o blush em gelatina. Uma proposta legal, interessante, diferente, ok, mas o tinte já tá aí no mercado há muito tempo. Uhum. E o efeito que ele fica é a mesma coisa de um tinte. Então, tipo, eu acho que o formato e o produto em si às vezes está mudando, mas eu não sei se o resultado e se a forma de usar tá mudando tanto, entende? Eu acho que a única coisa é que as pessoas hoje em dia, elas estão aprendendo a modelar o rosto com a maquiagem. Então, por exemplo, o contorno é uma coisa que, sei lá, 10 anos atrás ou 15, sei lá, não se ouvia muito falar em contorno. Tipo, você usava maquiagem normal, mas, afinar a bochecha, aumentar a testa, diminuir a testa, afinar o nariz, não sei o quê. Essa é uma coisa que as pessoas hoje em dia estão aprendendo que elas podem fazer. E uma coisa que eu queria muito que também fosse mais explorado pelas pessoas é que não tem só uma forma, às vezes, de fazer contorno. Dependendo de como é o seu rosto, às vezes, aquele formato que todo mundo usa, às vezes, não necessariamente te valoriza, sabe? Então, Mas eu não sei, faz sentido pra vocês o que eu falei? Faz. Eu acho que hoje em dia a indústria da maquiagem tá tentando fazer de uma forma, realmente, acho que por ter muitas opções pra se diferenciar. Destacar. E aí E acaba realmente indo... cria hype, né? E hoje, com a internet, não adianta. Você coloca uma coisa diferente na internet, dificilmente ela não viralizar, seja por... Tem N motivos pelo qual viralizar, né? Às vezes bons, às vezes ruins. Mas o negócio dissemina, isso vende. Então, Total, é o apelo. É o que eu falo, tipo, na internet tem várias coisas que podem criar apelo. Então, por exemplo, a Drunk Elephant lançou aquele creme lá que viralizou, porque se aperta. Eu até fiz um vídeo sobre ele, que é tipo, por que ele tem hype? Ele é um produto bom, ele é um produto ótimo, a tecnologia é ótima dele. Não desmereço a qualidade desse produto de forma alguma. Porém, tem outros produtos, outros cremes muito bons de marcas com bastante tecnologia no mercado também. E por que esses outros cremes também não viralizam? Cara, porque a Drunk Elephant foi genial. Que eles colocaram uma embalagem que é super apelativa online. Porque ele podia simplesmente ser um creme, pode ser embalagem cara, chique, de ouro, de que fosse, que você abre o potinho e pega como 99% dos cremes. Não, eles criaram um negócio muito mais complicado, assim, de se fazer, que é um negócio que você aperta e o creme sobe. Só que, cara, é genial. Um que é muito legal, que eu acho mais higiênico até, né? Que tipo, você puxa, mas assim... Mas assim, isso não me incomoda em nenhum outro creme. A maioria dos meus cremes são em potinho, eu amo de paixão, zero me incomoda. Mas eles criaram algo que online transparece um apelo, entende? Sim. Ou tipo blush em varinha. Tá bom, mas não podia ser uma embalagem de um blush líquido que você só puxa e passa? Ok, só que a questão da varinha é muito apelativa. A pessoa coloca lá aquele negócio na internet, aperta, sai aquela coisa, tipo, sai o blush assim pela almofadinha. Porra, isso cria um apelo pra caramba. Nem sempre o blush ele é muito melhor que os outros blushes líquidos, só que é muito apelativo. E eu acho que é muito inteligente as marcas que aprendem a fazer isso. Porque elas entendem que ela tem que se diferenciar de alguma coisa. E nem sempre você fazer uma fórmula completamente inovadora, que, sei lá, fixa 20 horas no rosto, 90 horas no rosto, que seja comercial ou cabe no orçamento, porque tem coisas que às vezes são possíveis e vão ser muito caras de se fazer e o público não vai consumir. Então, eu acho que assim, quem inova por embalagem ou por alguma outra coisa do tipo, eu acho que é muito inteligente, sabe? E a Drunk E é Elephant, caro fazer embalagem. ela faz uma coisa interessante, que ela faz um pouco meio de venda em conjunto, né? Tipo, Você quer tudo. O bronze drops com o negócio. usa esse creme com esse, depois esse, que esse efeito é um creme com bronzer. Mas assim, eles fazem de um jeito que, tipo, compre este creme e esse bronzer vai ser Exato. Eles fazem isso muito bem. Muito bem. Então você acaba querendo comprar E cada eles vez mais o geram produto tendências, deles. né? Tipo, hoje em dia, acho que muitas marcas já têm gotinhas bronzeadoras. Algumas melhores, outras não tão boas. Mas, enfim, hoje em dia tem muitas opções acessíveis que são boas. Então, eles, assim... É que nem a Charlotte Tilbury, foi uma marca imensamente inspirada, né? Era o primeiro blush em varinha que a gente viu, foi a Charlotte Tilbury. Hoje em dia, muita marca faz blush em varinha. E legal, muito bom. Só que chega um ponto também, daqui a pouco vira padrão, entendeu? Só que eu até postei um vídeo no TikTok que eu dei muita risada. Que eu tava lá na Sephora, lá, agora em Miami. E aí ela escreveu, assim, do stand dela. A varinha, não sei o que, original. Tipo... Realmente, acho que se fosse eu que tivesse gerado uma tendência de embalagem, que tanta marca fosse querer fazer alguma coisa na mesma proposta, putz, eu super ia me gabar, o máximo. Tipo,
legal. E merece o reconhecimento, porque pegou, né? Ela foi esperta. E uma coisa bem cara que você comprou e você se arrependeu. Cara, as maquiagens da Hermès não são ruins, tá? Mas são boas, ok. Tipo, eu comprei já faz até um tempinho, mas é que eu acho que foi entre as minhas maquiagens mais caras. Que foi o blush e o iluminador da Hermès. Eles são bonitos, eles são bons. Nada a dizer, assim, não é um produto que eu vou falar, ele é ruim, ele não dura. Não, eu não tenho nada a Mas dizer também assim. não vale o que pagou. Não vale o que pagou. Tem outras marcas que não precisam custar o que custa os produtos da Hermès, que acho que são tão bons quanto, tipo isso. Uma marca nacional pra você. Cara, tem muitas marcas nacionais boas. É isso que eu acho que o mercado nacional tá melhorando muito. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, de 2 anos pra cá que eu comecei a gravar vídeo, eu já acho que o mercado nacional evoluiu muito. Quem dirá antes, assim, tipo, de 5, 10 anos pra cá, absurdo. Até difícil escolher uma, né? Se você fosse uma marca, seja de qual nicho fosse, qual marca você seria? Que marca você fala, essa marca seria a Naila? Moncler, sabia? Eu não sei porque é uma marca que eu me pega, assim. É uma marca que eu entro dando vontade de ter tudo. A Que da- dó de mim. Dá mesmo. Mas é uma marca que, assim, é difícil uma marca que você olha e fala, putz, assim, de roupa, né? De maquiagem é fácil pra mim. Mas de roupa não é tão fácil uma marca que você olha e fala, putz, quero ter tudo. Acho que é Moncler pra mim. Se você fosse presa, qual seria o motivo? Cara, com certeza fazer piada em hora errada. Ou dar risada, tipo, em um momento que não é pra você dar risada. Um arrependimento. Um arrependimento. Intercâmbio que eu não fiz. Eu ia fazer na época da faculdade e eu acabei desistindo em cima da hora e é isso. Às vezes as pessoas falam que a gente se arrepende do que a gente não fez. Um sonho que você tinha e já conquistou. Não sei o que eu já conquistei. Morar em Londres. E eu gostaria de morar de novo. Cara, era o meu sonho morar em Londres, eu morei e eu me arrependo de não ter ido de novo também. Melhor lugar do Eu mundo. fiz o Alexandre me jurar por tudo que é mais sagrado que a gente vai casados com filhos. Ai, Tipo, ó, tem que ir. vai. quero Então, eu sou melhor viciada coisa. naquele lugar. Sou viciada. Moraria Cara, lá, você tipo... entende? Não, eu tenho ciúme das pessoas lá. Gi, Eu não consigo explicar esse sentimento. juro. cara, Londres é um negócio inexplicável. Inexplicável. Tipo, é a melhor cidade do mundo. Não Melhor tem cidade do como. mundo, tipo assim, É eu tudo, sou viciada. toda vez que eu viajo pela Europa, eu tento fazer alguma coisa que eu consiga parar lá. Cara, A gente eu sou vai doente agora por pra um Londres. casamento na Grécia, a gente vai fazer escala. Será que é o mesmo que eu vou? De- É o do Nick? Não. Não. A gente vai fazer escala. Pegamos escala em Londres Ai, que pra vontade. passar o dia. Na Mesma ida e na volta, eu não vou nem coisa. dormir. Ai, eu É sou só tipo, viciada. oi e ir embora. É um negócio sou viciada. emocional mesmo que eu tenho lá. Eu tenho exatamente isso. Tipo, eu sou viciada por Londres doente. É bizarro. E um sonho que você ainda quer conquistar. Um sonho que eu ainda... filhos. Quero ter filhos, quero muito. Não agora, mas quero muito. Quantos? 2 ou 3? Ô, Ana, a gente abriu caixinha no nosso Instagram e aí os seguidores mandaram algumas perguntas e a gente selecionou 3. Ai, que legal. Tá. A primeira é: o que você faz com a quantidade de maquiagem que você recebe? Você doa ou você guarda tudo? Cara, os dois. Então, eu guardo muita coisa. Tipo, obviamente, eu tenho mais blush do que eu precisaria se eu não trabalhasse com isso. Porém, eu gravo muitos conteúdos com muitas maquiagens. Eu não posso ter 2, 3 blushes, que seria o suficiente pra... Antes de eu trabalhar com maquiagem, 1, 2 blushes estava mais que o suficiente. Hoje em dia eu preciso ter muita coisa, porque eu preciso ter muita referência. Eu faço muito vídeo comparando, muito vídeo de dupe. Vídeos que eu, tipo, apareço com vários produtos. Coisas que valeram a pena, aqui que não valeu. Então, isso. Só que também eu dou muita coisa. Então, aí é um perigo, né? Porque aí você tem 8 primas mais novas, eu tenho mãe. Aí tem as funcionárias que, enfim, eu amo. Aí minhas cunhadas. Aí Você vai não sei o quê. Eu escolhendo. dou muita coisa. Eu dou muita coisa. Pras minhas amigas, dou muita, muita, muita coisa. Pra Mari, pras meninas que trabalham comigo, tipo, eu dou coisa demais. Então, assim, eu dou muita maquiagem. Eu, com Você certeza- ganha muita maquiagem? Muita maquiagem, muita maquiagem. Com certeza eu dou muita maquiagem. E tem vezes também que eu faço pra seguidora, mas quando é pra seguidora, eu procuro fazer uma coisa mais organizada. Sim. Tipo, eu não quero dar coisa que eu já abri, que eu já testei, ou coisas do tipo, sabe? E também porque quando você dá pra seguidora, você paga um frete, né? E muitas vezes o frete é caro. Dependendo de onde você manda do Brasil, tipo, é mais R$100 o frete. Já aconteceu de mandar caixa e foi mais R$100 o frete. Então, assim, não faz sentido, às vezes, eu ir mandar um blush, dois produtinhos entende? Então, Sim. quando eu faço pra seguidora, eu gosto de fazer uma coisa muito organizada. Então, a última vez a gente fez com a MAC, foi super legal. A gente mandou 5 caixinhas pra 5 seguidoras muito queridas. A gente mandou 5 caixinhas com 3 produtos da MAC, tipo, Nossa, virais. maravilhoso. Então, era o blush, o em massinha, o iluminador, tipo, que é aquele clássico maravilhoso. Então, foi muito legal, muito legal. E eu quero fazer mais vezes isso de seguidora, mas é uma coisa que é diferente de, tipo, pessoas que estão lá na minha casa, que só, sei lá, minhas primas vão lá, 8 primas mais novas,
enfim, é uma guerra, tanto que elas estragaram. Estragaram não, mas acabaram com o meu estoque no Natal. Eu tava cheia de coisa guardada, elas, enfim, se dividiram lá entre elas, pegaram um monte de coisa. Então, isso é muito gostoso, assim. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer é da maquiagem. Minhas amigas ganham muita coisa. Ai, que delícia. E aí vai indo. Quando, Minhas tias também pegam, ontem eu mandei coisa pra minha tia. Tipo assim, toda semana eu tô dando pra mais gente. Tipo, é isso. quando uma marca te manda uma Acho maquiagem... que tá sido pra vocês até. Queria, né? Nossa, pior que eu nem pensei nisso. Depois eu mando, nossa, sério, Eva. nossa, juro, pior que eu nem pensei, desculpa, juro mesmo. Eu nem pensei, eu já tinha trazido. Ô, Ná, quando você recebe maquiagem de uma marca, Uhum, ela não te pagou e você gostou da maquiagem. uhum. Você posta. E a mesma Ah, pergunta se é eu o achar que o contrário. conteúdo vai ser legal, sim, mas... Se te mandou uma maquiagem e você não gostou, acabou ali. Você não divulga, não fala nada. Não, eu nunca divulgaria um produto que eu não gostei. Nunca, em hipótese alguma. Chegou e por ali Nunca. fica. Chegou e por ali fica. Enfim, é uma Você dá coisa uma super satisfação pra compreensível. marca? Mas elas dão, explicam. A gente é bem sincera, né? Tipo, não tem como, gente. Eu não vou... Porque você tem que ser coerente, entendeu? Sim, Então, claro. tipo, eu não vou trabalhar com uma coisa que eu não gosto, que eu acho que não funciona e que eu não indicaria, entendeu? Até porque eu valorizo meu dinheiro, quero ganhar dinheiro, só que minhas seguidoras também têm um dinheiro Sim, que elas valorizam, óbvio. que elas vão gastar. Então, E é isso. credibilidade também, Exato. né? É óbvio que nem tudo que funciona pra mim vai funcionar pra todo mundo, como qualquer outra maquiagem, isso é natural. Mas eu sou muito clara quanto qual é a proposta de cada produto e tudo mais, e aí as pessoas veem se é a proposta que ela gosta, se não é a proposta que ela gosta, se ela pode pagar aquele valor, se ela não pode. Eu gosto sempre de poder oferecer opções também pras pessoas, dentro de quanto cada uma tá disposta a gastar pra aquele tipo de produto. Então, é isso, mas eu sou bem, assim, seletiva. Ná, você é ciumenta? Eu sou e não consigo controlar o meu ciúme. Ah, Cara, hoje em dia não, eu já fui. Terapia me ajudou muito também, hoje em dia não. Cara, sobre não conseguir... Cara, é que eu sei que parece clichê, mas é que, gente, terapia é tão bom. E eu acho que ciúmes, ele é uma coisa que ele pode corroer tantas pessoas. E eu acho que terapia é uma coisa que, assim, mais ajuda, sabe? Eu acho que tem vários conselhos que eu poderia dar pra ciúmes, sim. Porém, eu não acho que nenhum conselho torne alguém não ciumento, sabe? Eu acho que talvez amenize uma situação ou outra. Então, adoro dar conselhos nesse sentido. Mas, assim, se a pessoa tá sempre se corroendo com ciúmes e tal, é algo normal. Acho que muita gente é ciumenta, é a coisa mais normal que tem. Eu já fui ciumenta. Mas eu acho que, cara, vale a pena fazer terapia, sabe? Hoje em dia tem site que oferece terapia por a partir de R$30. Então, eu acho que é uma coisa muito legal de se tratar. Até porque quando você trata os ciúmes, você também trata a sua autoestima, sabe? Então, eu acho legal. Como aprendo a fazer melhor o gatinho? Cara, praticando. Eu não sou muito de técnica de gatinho, eu faço na raça, sabe? Então, eu precisava até aprender umas técnicas legais pra poder ajudar as meninas, mas quando eu faço gatinho, eu faço assim, faço aqui, não faço com prática. Não sou a melhor pessoa pra fazer gatinho, não, mas eu faço, tipo, na raça. Você faz muito Na gatinho. Eu faço Tá. gatinho. Eu faço mais invertido, tipo, quando eu puxo daqui, só que eu faço muito com sombra. Eu não deixo muito marcado, sabe? Sim. Eu faço muito com sombra. Mas aí quando eu faço marcado, eu não sei como eu faço também. E a última, com quem que você maquia em São Paulo? Comigo mesma. Pronto. Cadê? Aqui. É mesmo, mas é mesmo. Fim, acabamos. Obrigada, gente, eu amei. Muito obrigada. Ai, eu amei. Gente, não esqueçam de curtir, Ai, compartilhar, comentar, seguir a Naila, ver todas as dicas de maquiagem dela. Muito obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. E muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a Amamos. vocês pelo convite. Eu fiquei super feliz. E obrigada também quem assistiu. Eu não sei onde tá. Aqui. Aqui, muito obrigada também quem assistiu. Obrigada a vocês por terem me chamado. Fiquei super feliz. Obrigada. Obrigada. E até segunda-feira. Beijo.